Boa noite, galera. Tranquilo? Mais uma aula de lógica de programação. Continuando aí, né? Mais um degrau na escada. Vamos ver hoje de subrrotinas ou subalgoritmos. No caso bem específico, né? Funções e procedimentos, tá? Vamos lá. O que é isso aí? Também conhecidos como subrrotinas, são blocos de instruções que realizam tarefas específicas. O código de um subalgoritmo é carregado uma vez e pode ser executado quantas vezes for necessário. É verdade. Assim, os programas tendem a ficar menores e mais organizados, uma vez que o problema pode ser dividido em tarefas menores. Bacana. O que quer dizer isso aí? Quando vamos programar agora, aquilo que nós já aprendemos, né? De se, escolha caso, para, enquanto, variáveis, processamento, entrada, saída, não vai mudar nada. A partir de agora, eu tenho que mostrar a vocês que programas de computador, né, eles são, né, enormes. O código é muito complexo, grande. E às vezes, para a gente poder organizar isso aí, a gente vai usar esse cara aí, ó, subrrotinas, subalgoritmos, ou funções ou procedimentos. E cada bloco deste comandos, como é que eu vou falar com vocês? Por exemplo, dentro de um cadastro de cliente, ou de um programa lá de cadastros em geral, funcionários, professores, alunos, né, fornecedores. Tem-se, por exemplo, né, uma verificação lá de código de CPF, por exemplo. Esse código de CPF, ele é o mesmo para professor, funcionário, aluno, fornecedor, quem quer que seja. É a mesma rotina, é o mesmo bloco de comandos. Então, o que eu faço com esse cara aí? Ao invés de eu criar o código toda vez, o cálculo, né, do CPF, de verificação dele, que é um código um pouco complexo, e extenso e grande, ao invés de fazer isso diversas vezes no meu programa, no meu sistema, o que eu faço? Eu vou criar uma rotina, né, uma subrrotina, ou função, ou procedimento, que faça isso para mim. Separo ele, coloco ele no devido lugar, e quando eu precisar usá-lo, eu venho, chamo, ele é carregado, faço o que tem que ser feito e retorno o código para o meu programa principal. Bacana demais. Então ajuda a organizar, diminui código pra caramba, facilita a manutenção, dentre outras coisas aí. Beleza? Tá bom. Então, em geral, um programa é executado linearmente, ou seja, começa do início e vai até o fim, né? Bom, linha após linha. Quando você, ou eu não, né? Quando o compilador, o interpretador, vê lá uma linha que chama, né? Esse subrrotina, ou função procedimento, ele para o principal ali, né? Vamos pegar essa figurinha aqui para vocês entenderem melhor. Tá vendo? Do início ao fim, executando linha por linha. Ah, encontrei a função, o procedimento. Ele para aqui, vai lá, executa a função ou o procedimento, fez o que tinha que fazer e devolve a rotina para onde? Para a próxima linha após a chamada da função ou do procedimento. Cara, isso é muito bacana. Por quê? Eu falei com vocês. Eu posso criar blocos mais organizados e menores com funções bem específicas e quando eu precisar, eu vou chamá-los. E posso fazer isso uma vez só. Bacana? Então, as subrrotinas, né? E os subalgoritmos, eles, né, têm dois tipos bem específicos. São as funções ou procedimentos. Bom, o que é função ou functions? Esse cara aqui, ó. A gente já viu já em sala de aula uma função embutida na própria linguagem de programação. No caso, lembra do SQRT? Que eu não sabia como que ele funciona. Mas ele vai lá para mim e faz lá o cálculo da raiz quadrada. Eu passo para ele o número como parâmetro, executa o cálculo para mim. Né? Um exemplo aqui embaixo, estão observando? Um exemplozinho aqui, né? Do cálculo da hipotenusa. Tá vendo aqui, ó, o SQRT? Ele recebe dois parâmetros, recebe um parâmetro, que é o número, faz o cálculo e retorna para a gente. Tranquilo demais, né? Já veio pronta. Algumas calculadoras, né? Calculadoras aí no mercado de científicas, tem seno, cosseno, tangente, ou outras funções adicionais, tá? Então,
Não vem o caso aqui como que funciona a função embutida. O que eu quero explorar é o seguinte: como que eu faço a minha função? Porque em certos casos, eu como programador, eu quero criar a minha função, igual na matemática. Um exemplo aqui, ó. F de x é igual a x2 menos 3x, blá, blá, blá. Ou seja, eu passo um parâmetro para a função, no caso aqui parâmetro 2, um exemplo, né? E substituo aonde, né, era o meu x pelo número 2, que é o meu parâmetro, não é isso? Ele resultou para mim o quê? 0, né? 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 2, 6, né? Mais 2 dá o quê? 4 menos 6 mais 2 dá 0, né? 4 menos 6 menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Bom, essa foi a função matemática que eu criei, né? Quis criar, quis definir o que eu queria fazer. Porém, eu vou trabalhar não com matemática, com algoritmo, mas, principalmente falando, com Visual G. E no Visual G, eu posso fazer a minha função, não matemática, né? Vou criar um código. Aonde eu crio isso? Sua declaração, que deve estar entre o final da declaração de variáveis e a linha início. Ou seja, tá aqui, né? Deveria estar aqui, ó. Declarei aqui, né, a variável. E antes da linha início, ou seja, nesse espaço em branco aqui, ó, eu vou criar as minhas funções ou os meus procedimentos. Beleza? Então, como é que eu faço isso? Tem uma regrinha do próprio Visual G. Cada linguagem vai propor a sua regra. O Visual G, por exemplo, função, o nome dela, função é uma palavra-chave, tá? Igual lá tem o início, se, escolha, caso, para, enquanto, tá? Função, palavrinha-chave. Eu vou ter aqui o nome da função, beleza? O nome da função. Uma sequência de parâmetros, né? Olha aqui que é parâmetro mesmo. Tá vendo aqui, ó? Meu x. Aqui eu posso ter vários, né? Eu separo eles, né? Por vírgula e tenho que informar o tipo de parâmetro que eu trabalho com ele. Se ele é inteiro, se ele é real, se ele é caractere, se ele é booleano, beleza? E a função, ela, por padrão, ela sempre uma função vai retornar um tipo de dado. Ou seja, a função, com o nome que eu der aqui, recebe os parâmetros que eu informar aqui, e ao final do processamento daquela função, eu vou retornar para o meu programa principal, né, um tipo de dado. Ou seja, a função nome, por exemplo, retorna um caractere. A função número retorna um número real ou inteiro, por exemplo. Tá combinado? Se eu tiver que declarar outras variáveis, outras coisas aqui dentro, eu faço aqui, né? Antes do meu bloco do comando início. Beleza? Aí, entre início e fim função, eu escrevo qualquer comando. Desde o meu se, escolha, para ou enquanto. Não tem regra. Qualquer comando do meu algoritmo pode estar aqui dentro. Tá joia? Eu estou só o quê? Como eu falei lá no começo, estou separando em blocos diferentes. Tá joia? Porém, como aqui é função, lembrando, tem que retornar um valor. Ele retorna obrigatoriamente um valor, porque é a função. Beleza? Bom, e o procedimento? É um subprograma, é uma subrotina, subalgoritmo, porém não retorna nenhum valor. Tá joia? Tá aqui, ó. Procedimento, nome do procedimento, tem os parâmetros normais, porém, olha aqui, ó, não tem dois pontos, dado de retorno. Ou seja, o procedimento pega os parâmetros, processa e morre ali mesmo. Ele não vai retornar nada para quem chamou o procedimento. Tá joia? Tanto função quanto procedimento tem que estar declarado aonde? Logo após a declaração de variáveis e antes do comando início. Isso dentro do Visual G, dentro do nosso algoritmo. Cada linguagem trata isso diferente.
Lá na prática de C Sharp, que é outra disciplina, é um outro caso. Vamos ver isso depois. Bacana? Continuando aqui então, para não atrasar muito. Vamos para o exemplo. Um exemplo. Faça um algoritmo que receba 2 números. Crie uma função que receba 2 números e retorne a soma desses 2 números. Crie também um procedimento que faça a soma dos números, ou seja, que receba, né, tá mal escrito, mas que receba como parâmetro 2 números e também faça a soma. Porém, ao invés de retornar a soma para quem chamou o procedimento, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o resultado. Então, crie um procedimento, né, que receba também 2 números, né? Então, vou mudar isso aqui, ó. O enunciado fica igualzinho. E que faça a soma também e mostre o resultado. Beleza? Bom, como que eu faço isso? Vocês perceberam que eu já tenho a telinha aberta aqui do meu Visual G, funções e procedimentos, certinho aqui. N1, N2, né? Os 2 números que eu vou ler. Digite um número, digite outro número. Beleza. Bom, e agora? Agora é criar a função e criar o procedimento. Como eu já fiz isso, vou dar um Ctrl Z aqui. Está criado aí, ó. Função, chama ela de soma F, para diferenciar do soma P. É soma função, soma procedimento. Recebe 2 parâmetros, x e y, do tipo real. Procedimento, mesma coisa. Recebe 2 parâmetros, x e y. Poderia ser que ABC também. Não é porque aqui é x e y que tem que ser x e y aqui não, tá? Pode ser ABC aqui, W, Q, XPTO, não é um caso, tá joia? Sendo 2, sendo 2 variáveis aqui, né? Beleza? 2 parâmetros, quer dizer, que é igualzinho variável, de bom tamanho. Bom, dentro da função, isso aqui é uma função, ele retorna obrigatoriamente um valor real para quem chamar a função dentro do meu bloco início e fim aqui, ó. Ou seja, quando aqui eu acabar de ler o número 2 e eu chamar a soma f, ele vai processar isso aqui e retornar aqui, ó. Retorne x mais y. Retorna em que tipo de dado? Real. Ele vai fazer o quê? Vai pegar o que eu passar de parâmetro para x e y, vai somar os números e vai retornar para quem chamou. Beleza? Ao contrário, procedimento não retorna valor. Repitam, procedimento não retorna valor. Função retorna valor. Por que isso? O procedimento ele vai executar direto. Olha aqui, início do procedimento. Ele vai fazer o quê? Escreval resultado da soma via procedimento. É x mais y. Fim procedimento. Ou seja, ele já vai fazer a soma, porém tudo aonde? No escreva. Tá joia? Ou seja, aqui ele retorna. Aqui ele executa direto. Quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Quando você achar melhor. Você que define isso aí. Você como programador vai achar a melhor forma de fazer. Geralmente, o ideal da função, dela retornar o valor, é quando você quer que ele faça o cálculo e deixa a tratativa de exibição das mensagens, né, a forma de exibir as mensagens para o usuário, para o programa principal. Né? Aqui ó, eu já estou formatando a saída como que ela vai ter que ser feita nesse procedimento soma P. Bom, eu também fiz o que aqui? Os resultados, né? Descreva, né? Resultado da soma, tá vendo aqui, ó? E o soma P. O que eu fiz aqui? Olha aqui. Aqui, ó, no principal, tá? Acabei de ler N2, eu botei um escreva e fiz chamada, soma F. Quem que é soma F mesmo? Esse cara aqui, ó. É minha função. Ele faz o quê? Ele recebe o parâmetro N1 e recebe o parâmetro N2. Ou seja, ele vai passar N1 para X, N2 para Y.
Beleza? Aí aqui dentro vai fazer o quê? Eles vão ser somados e retornam o valor para quem? Para ser mostrado aqui. O que eu falei. A tratativa de exibição da mensagem é por conta do quem chamou. Eu acho mais interessante, né? Eu acho mais elegante de fazer dessa forma. Mas também tem casos que eu posso usar o quê? O procedimento. Ele é mais direto, olha aqui, ó. Aqui embaixo. Soma P. Vai passar também o meu N1 para X, N2 para Y. Vai reescrever isso aqui e vai somar as duas variáveis. Juliano, mas haver conflito. Olha aqui, x e y. Cara, são escopos diferentes. O escopo aqui de soma é só entre esse função e fim função. Ou seja, esse x e y, ele só é enxergado nessas três linhas de código aqui. A mesma coisa que esse cara aqui, ou seja, o meu XY, ele não é visível para esse cara nem por esse. Ou seja, esses XY aqui são restritos, né, a este escopo. A mesma coisa aqui. Eu poderia utilizar aqui N1, N2? Até poderia. Está no mesmo escopo, né? Não seria aconselhável. Porque o caso é fazer o quê? Eu passar o parâmetro, fazer o processamento e não mexer na variável. Então, vamos rodar isso aqui para vocês verem, que legal. Número qualquer aí, botar aqui 8. Outro número, botar aqui 22. Olha lá, deu 30 das duas formas. Porque ambos subrrotinas fazem a mesma coisa, de forma diferente. Um usa função, outro usa procedimento, né? Não é via soma, né? É via função, tá errado isso aqui. Aqui seria via função. Beleza? Vamos lá. Outros números aí. 5, 9, 14. Não importa, porque quando eu passo o parâmetro 5 e 9 para cá, 5 e 9, 14. 5 e 9, 14. Beleza, galera? Bom, a gente vai fazer agora atividades com isso aqui. Uma outra coisa que pode ser feita com esses camaradas aqui, com esses rotinas, com funções com subrrotinas, né? Eu posso criar, por exemplo, um exercício que contém subexercícios, né? Você faz um menuzinho, né? Ah, eu quero executar o exercício 2, exercício 3, exercício 4. Então, assim, eu posso criar um menu de opções para que o usuário venha chamar essas opções aí. Beleza? Então, galera, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouquinho eu coloco isso lá para vocês também, uma lista de exercícios, beleza? Então, até a próxima aula aí. Fiquem com Deus.